Estamos aqui em mais um episódio do Med Podcast, o podcast do Med Perícia, onde nós conversamos sobre medicina legal, perícia médica e os melhores concursos públicos para médicos do Brasil. O concurso da Perícia Médica Federal e os concursos de médico legista por todo o Brasil, os concursos estaduais do perito médico que trabalha lá na Justiça Criminal. Estou aqui eu, Rodrigo Souza, editor-chefe do Med Perícia, se você ainda não me conhece, e estou acompanhado aqui do professor João Nicole, que é professor do Med Perícia, é perito médico federal e é anestesista de carreira do Exército e compartilha sempre a sua expertise em aprovações em mais de 10 concursos públicos conosco aqui no Med Podcast. João, hoje eu trouxe um assunto também que é muito pertinente para o médico, para a médica que quer se preparar para um concurso público. Os maiores erros que o médico não pode cometer ao se preparar para o concurso da PMF. E eu já aproveito para dizer a vocês que o 10º erro que você não pode cometer é um dos mais importantes. Então, acompanhe a gente aqui até o final desse vídeo para que você fique sabendo os 10 erros e minimize a sua chance de não ser aprovado no concurso por causa desses erros tão comuns dos candidatos que prestam concursos públicos. Já quero até te pedir também, se você gosta do nosso conteúdo, deixa aqui seu like. Se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreve para você receber notificações dos novos conteúdos e também compartilha com seus amigos médicos, suas amigas médicas que têm interesse em medicina legal e perícia médica ou que você acha que está precisando fazer um concurso público para melhorar a qualidade de vida, ter mais estabilidade e previsibilidade nessa carreira médica que está tão desafiadora nos últimos anos e que vai ser mais desafiadora ainda nos anos por vir. Vamos direto ao assunto, João, que é o primeiro tópico: estudar pelo edital do último concurso. O que é que você tem a dizer sobre isso para os seguidores aqui do Med Perícia? Então, Rodrigo, a gente tem que diferenciar, né, os concursos assistenciais, né, desse concurso para a Perícia Médica Federal. Né? Então, os colegas, né, que sonham com a carreira, né, ingressar na instituição, né, e seguir carreira e ter uma excelente remuneração na PMF, precisam entender que ser PMF, né, é dominar toda uma legislação previdenciária, né, de normas, de leis, de instruções normativas aplicadas, né, ao processo de trabalho do perito médico federal. E em se tratando disso, né, estudar pelo edital anterior, né, pode ser um equívoco, né, porque, veja, muita coisa mudou. Né? Se passou um bom tempo sem concurso, né, quase 12 anos aí sem concurso, sem reposição de quadros, e nesse tempo aí, né, surgiram muita coisa ali que afetou o trabalho, né, e o dia a dia do perito, né, como reforma da Previdência, né, reforma trabalhista, né, uma nova instrução normativa operacionalizada, né, pela autarquia previdenciária, que é o INSS. Então, assim, mudou muita coisa, né, e estudar pelo edital anterior, né, pode implicar, né, em levar conceitos desatualizados para o dia da prova. Né? Então, a gente sabe que, né, até por orientação de governo, né, e esse novo ministério, o MGI, né, fala muito sobre isso, né, quer mudar a cara do funcionalismo público, né, quer trazer ali, né, servidores com pensamento diferente. Né? Então, e até o programa de gestão da PMF traduz muito isso, né? Que a PMF acabou sendo pioneira, né? O bom servidor não é aquele que vai ali bater ponto, né? O bom servidor é aquele que entrega um serviço de qualidade para a sociedade, né? Que é resolutivo, né? Que traz economia para o serviço público, né? Que traz inclusão, sustentabilidade, né? E cresce junto com o serviço público. Isso é essencial. Então, quando a gente defende aqui a carreira pública, né? A PMF, não é porque a gente quer, né, médicos ali, servidores encostados. A gente não quer isso. Né? A gente defende até e fala até de uma forma ética, né, para que os colegas cresçam junto com a instituição, né, e encontrem ali uma motivação diária. Né? Quando a gente fala de perícia médica, né, o nosso olho brilha, né, porque a gente, né, se vê naquilo ali a médio, curto e longo prazo e quer crescer junto com a instituição. Mas, assim, de forma bem objetiva, né, estudar pelo edital anterior, né, e se tratando desse concurso aguardado da PMF, vai ser um erro que, né, pode custar a aprovação. Né, porque, veja, do edital, do que está ali no edital anterior, né, muita coisa ali já foi revogada, né, tirada até de letra de lei, né, ou uma coisa que não é aplicada mais ali porque surgiram mudanças importantes, né, como a gente pontuou aqui. Excelente, João.
E aí, o segundo erro que o médico não pode cometer, né, que está se preparando para a PMF, é começar a estudar sem um plano de estudo. Veja, a gente até já conversou sobre isso, né? E a gente, analisando as métricas, né, de alunos que já são da PMF, né, do Aprova PMF, a gente percebe que os alunos que vão muito bem nos simulados, né, são aqueles alunos que têm uma regularidade, né? Então não adianta você... E segue o plano de estudo proposto pelo Aprova PMF, né? Exatamente, né? Então não adianta você achar que, né, vai chegar em um dia, né, e vai assistir 1000 aulas ou vai esgotar o assunto, né? Não é por aí, né? E aí, né, o Aprova PMF, né, nesse sentido, ele é muito feliz porque traz um planejamento para o aluno ali do que tem pertinência temática, né, do que precisa estudar. Então, tendo um direcionamento do que é importante para a prova, né, e imprimindo ali uma regularidade, né, então, dentro, né, do horário livre ali, né, de cada um, porque a gente sabe que o tempo que eu tenho livre, né, é diferente do tempo que o Rodrigo tem, né, o horário que eu rendo mais estudando é diferente do horário que o Rodrigo rende mais. Tirando essas particularidades, né, a regularidade em avançar ali no conteúdo programático, né, isso vai ser um diferencial, né? Então a gente consegue perceber isso, né, na plataforma, né, porque a gente consegue ver isso através da plataforma de perícia, né? Os alunos que se saem melhor, né, são aqueles alunos que têm uma regularidade, né? O cara entra todo dia na plataforma ali, né, e resolve questões, né, e assiste 1 ou 2 aulas. Então a regularidade ela é mais importante do que a intensidade. Né? Porque às vezes a intensidade num dia só, às vezes traz uma sensação ali de que, porra, né, tô muito cansado, e aí no dia seguinte não estuda nada. Né? Isso é um outro erro que a gente vai chegar daqui a pouco. Mas é isso. Então, só aqui lembrando, talvez você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, né? Talvez você ainda não conheça Rodrigo e João, mas o Aprova PMF é o preparatório do MED Perícia para o concurso da Perícia Médica Federal. O melhor preparatório do mercado para você, médico, você médica, que quer ser aprovado nesse excelente concurso, nessa excelente carreira pública. Mas aí vamos direto para o terceiro, João, que é resolver poucas questões e simulados. Não, veja, e aí eu vou fazer até uma comparação, né, que a gente tem feito muito nas lives, né, que eu comparo muito a preparação para um concurso, né, a um treino de academia, né? Então, para quem é sedentário, né, e não está habituado ali, né, a uma prática da atividade física, né, no primeiro dia ali, na primeira semana, ele vai sentir um desconforto, né, e não vai sentir uma evolução, mas, né, com o decorrer da semana, do mês ali, né, e chega ali 2, 3, 4 meses, ele já consegue sentir uma diferença, né, e de evolução, né? Já está mais adaptado, mais condicionado, né? A musculatura já é outra, né? A preparação para o concurso é a mesma coisa, né? Em se tratando de resolver questões, né, esse N em questões traz para o aluno ali uma segurança e uma confiança para o dia da prova, né? E aí volta para a regularidade, né? Porque, veja, hoje o MED Perícia tem um banco com mais de 7.000 questões, né, voltadas exclusivamente para o concurso da Perícia Médica Federal, questões atualizadas, né, questões comentadas. Então, veja, pode até parecer muito, né, mas para o aluno que tem uma regularidade e, por exemplo, começa a fazer 20 questões por dia, ao final de um mês são 600 questões, pô, né? Então, chegar no dia do concurso da PMF, né, com esse N em questões, vai trazer para ele ali uma segurança e uma confiança muito grande, né? E assim, a gente sabe que as questões de concursos públicos, né, o tema acabam se repetindo, né, né, aquela lei que tem uma pertinência, que é importante para o cargo ali, por exemplo, o conceito de deficiência, né? Tem uma coisa que a gente bate bastante no curso, né? Então, veja, aquilo vai trazendo para o aluno uma bagagem e no dia da prova, né, aquela resposta ali vai ser medular, né? Então, e a gente vê isso, né, nos treinos que a gente faz a nível nacional, nos simulados, né? Os primeiros colocados nos simulados, né, são aqueles alunos que têm um N maior em questões, né? É matemática, né?
Então, aquele aluno que ele está em um N de 3, 4 mil questões, né, ele tem um desempenho muito melhor em relação àquele aluno que, sei lá, fez um número muito baixo de questões, né? Às vezes eu vejo até os alunos se queixarem de que não estão rendendo, aí quando, né, eu vou olhar ali, né, o perfil do aluno, o aluno fez, sei lá, 50 questões, né, 100 questões, né, sendo que ele já está com acesso ao curso há 3, 4 meses. Né? Então, assim, a regularidade, né, é muito importante. Essa repetição em questão é muito importante, né, para você ir conhecendo o perfil das bancas, né, como elas cobram, vai vendo que alguns assuntos se repetem bastante, né, então você já vai ganhando aquela casquinha, né. É que nem no vestibular, né, a gente tem que lembrar muito da nossa experiência no vestibular de medicina. Quem fez vestibular 10, 15 anos atrás, né, que tinham aquelas concorrências muito grandes e que vários colegas ficavam lá 3, 4 anos estudando para passar no vestibular de uma universidade pública, ia ganhando um conhecimento muito grande e já tendo uma expertise de questão no dia da prova ficava muito mais fácil, né? E aí vamos para o quarto erro, né, que o médico não pode cometer, que é não seguir o cronograma de estudo. Veja, inclusive numa prova a gente tem isso, né, um cronograma de estudo ali voltado exclusivamente ali para essa fase pré-edital, né? Quando a gente coloca um cronograma ali a ser seguido, né, é porque a gente já fez o estudo prévio, né, das matérias que tem um peso maior na prova, uma relevância, uma pertinência temática maior, né? Então, fugir daquilo ali, né, vai, né, atrapalhar, né, a performance e o desempenho dele durante a preparação, né? Inclusive, eu converso muito, por exemplo, com o professor Alberto Cobra, né? E ele fala sobre isso, né? Não adianta a gente querer pular etapas, né? E ter um cronograma de estudo, né, semanal, né, uma entrega por meta, né, semelhante ao trabalho da gente, né, faz com que a gente adquira o hábito ali da disciplina, né? Então, ter essa disciplina, né, e um cronograma de estudos, né, para que, né, eu entenda ali, pô, eu recebi esse módulo semanal, eu preciso avançar nesse módulo, né? Porque, veja, se eu não estabeleço essa regularidade, né, essa meta, né, semanal, que é o que a gente faz numa prova PMF, né, aquele volume de coisas novas ali acabam virando ali uma bola de neve, né? E aí depois para acompanhar é ruim, né? Mas ainda assim a gente está no momento ideal da preparação, né? Porque às vezes o médico ele não entende isso. Nas carreiras policiais, né, a gente vê aí às vezes concurseiros estudando para o concurso ali, né? 1, 2, né, com 1 ano ou 2 anos de antecedência, até mesmo sem a previsão de um edital ali, né? Porque eles entendem já que essa preparação edital, né, e seguir um cronograma de estudos ali é fundamental, né, para a lapidação, né? Mas, em se tratando desse concurso da Perícia Médica Federal que está previsto agora para 2024, né, seguir um cronograma de estudos é fundamental. Excelente. Então vamos lá para o quinto erro que o médico não pode cometer, né, para fazer esse concurso da Perícia Médica Federal, que é dar mais importância ao tempo do que à qualidade de estudo. Pois é, né? A gente tocou nesse assunto no início aqui do podcast. Veja, o horário que João, né, tem um rendimento maior, né, é diferente do horário, né, que Rodrigo tem um rendimento maior ali nos estudos, né? E não adianta nada, né, eu reservar 4 horas para estudar ao final, né, de um plantão, né, em que eu vou estar cansado, né, eu vou estar com fome, né, meu corpo vai estar pedindo outra coisa, né, do que reservar ali um horário, por exemplo, em um dia que eu esteja livre, né, de folga, ou até no início da jornada, antes de iniciar o plantão, acordo mais cedo, né, já vou acordar ali, né, com o corpo mais descansado, né? Então, assim, meu rendimento, mesmo num horário, num tempo menor, eu vou ter um rendimento maior do que, né, estudando ali pós-treino, né, pós-plantão, né? Então, assim, tem que entender isso, né? Em qual horário, né, eu vou jogar minhas horas de estudo ali, né? Então, o ideal é que a gente faça isso ou no início da jornada ali, né? Então, a gente sabe que o médico, ele
dificilmente o médico para de trabalhar para se preparar para um concurso, né? Pelo menos verdade. a realidade dos nossos alunos é semelhante à minha e à sua, né? A gente continua trabalhando, continua estudando, né? O médico não tem esse privilégio de fazer como, às vezes, o concurseiro do direito da área policial ali, que para tudo e É. vive só aquilo. Tem alguém da né? família que dá o suporte, fica Exato. ali ajudando, né? E fica 2, 3 anos até passar naquele concurso que ele idealizou. Ou às vezes passa no concurso, né, intermediário e continua estudando para passar no concurso melhor. E isso a gente está levando em consideração uma rotina só de estudo e trabalho, né? Mas a gente sabe que muitos ali ainda têm as obrigações familiares ali, né? Pai de família, mãe de família, isso né, suga, puxa muita energia. Então, enxergar isso, né? Não, eu preciso tirar aqui, dentro do que me foi proposto para estudar, eu vou reservar aqui esses horários em que eu tenho um rendimento maior, um aproveitamento maior, estou sozinho em casa, né? Consigo sentar, ler, consigo fazer questão. Porque é nesse momento, né, que o candidato ele vai ter um rendimento maior. Né? Não adianta, por exemplo, querer estudar ou treinar, né, se preparar no momento que você estiver cansado, né, exaurido. Né? Isso não vai trazer rendimento nenhum. Né? Pelo contrário, né, isso vai trazer até um sentimento de culpa, né? Porque, veja, você vai estudar por um tempo maior ali, com sono, não vai assimilar nada, e aí começa a vir aquele sentimento de frustração, né, de que você não é por aí. Que não está se dedicando. Exatamente. Outro erro importante é estudar só as matérias que se identifica. E aí, João, como é que soluciona isso? Não, veja, primeiro que a gente tem que chamar o aluno aqui para a razão, né? Porque, veja, você está se preparando para um concurso que nada tem a ver com a área assistencial, né? Então, você está se preparando, você está aqui nos assistindo hoje, né? Porque seu olho brilha agora quando a gente fala em PMF. Né? Você quer conquistar o que eu já conquistei, né? Você quer crescer na carreira, você enxerga na PMF uma oportunidade de crescimento. E ser PMF hoje nada tem a ver com exercer a medicina nessa parte assistencial. Né? Então, veja, no início, e assim, viu, Rodrigo, até eu vou trazer aqui depoimentos de alguns alunos, né? Veja, você vai estar na ponta ali enquanto perito, reconhecendo direitos, né? Direitos estabelecidos em lei, né? E é uma coisa que você não vê na graduação, né? Então, por exemplo, o regramento ou enquadramento, por exemplo, né, de condições ali que dão direito à majoração, né? De aumentar o benefício em 25%, né? Então, veja, são coisas, né? São regramentos legais que a gente não vê na graduação, a gente não vê na faculdade de medicina, né? Então, veja, são assuntos importantes, né, que estão inseridos ali no dia a dia do perito médico federal, né, e você tem que estudar, mesmo às vezes achando estranho, né, porque você nunca viu aquilo. Né? Mas, veja, se a gente trouxe para você como algo relevante, tem que estudar. Né? E assim, tem que se enxergar no cargo, né? Tem que se enxergar, né, enquanto servidor público. Vou dar um exemplo aqui. Né? Nas aulas de Direito Administrativo, né, com a professora Flávia, ela vai falar muito sobre a Lei 8.112. Né? E veja, nessa lei, né, você vai conseguir entender, por exemplo, ali quais são os direitos e deveres do servidor público. Né? Então, você vai saber quando é que você pode ser removido, quando é que você pode pedir remoção. Você vai conhecer um pouco mais, né, sobre as formas de licença dentro, né, do cargo público. Você vai conhecer, por exemplo, um pouco mais sobre o horário especial para o servidor estudante. Né? Então, veja, acaba que são coisas que, num primeiro momento, podem não fazer sentido, mas são importantes para a sua preparação e até para a sua vida dentro da instituição enquanto servidor público. Né? Exato. Muito importante isso. Outro erro importante é não estudar os seus erros. Né? Aí agora são os erros de questões. Né? Você faz uma questão, erra lá e não se preocupa em estudar essas questões erradas. Inclusive, quando você tem a oportunidade, como os alunos do Mediperícia, né, e tem uma ferramenta, né, que auxilia nisso, é muito bom, mas não é essencial. Né? Isso facilita muito, ajuda na aprovação, mas mesmo quem está lá estudando no papel, no lápis e na caneta,
tem que ter esse cuidado, né, João? Que é revisar as questões que você errou. Não, veja, é errando, né, que se aprende, né? E assim, a hora de errar é agora, né? Então, a gente só não pode errar no dia da prova, né? Mas, assim, ter acesso a um banco de questões, né, em que eu tenho ali o comentário do professor, né, em que eu vou responder a questão de forma dinâmica, né? E a plataforma vai dizer se eu acertei, se eu errei, né? Por que eu errei, né? É aí que a gente vai assimilar aquele conteúdo, né? Porra, por que eu errei essa questão? Deixa eu olhar aqui o comentário do professor. Porra. E assim, veja, às vezes até olhando a métrica da questão, porra, eu errei essa questão, mas boa parte dos alunos que resolveram ela também erraram, então ela tem um nível de dificuldade maior. Deixa eu olhar com atenção aqui, né? Exato. E a plataforma Medperícia, ela permite que você tenha tanto essa estatística dos outros alunos do Medperícia, né, em relação a cada uma das questões, quais foram as alternativas, percentual de acerto de cada alternativa, e também dá ao aluno o segmento, né, para ele ver aquelas questões que errou. Você pode até depois selecionar. Eu vou revisar um assunto de direito previdenciário, só as questões que eu acertei, depois só as questões que eu errei. E aí, nessa repetição, você solidifica, né, o conhecimento de uma maneira extraordinária, né, João? Não, sem dúvida, né? A gente, mais do que aprender fazendo questão, né? Você, né, aprende mais porque acaba sendo um trauma ali, errando a questão, né? Porque para aquele aluno que vem numa regularidade estudando, né? Às vezes ele não tem tanta atenção para aquela questão que ele acertou, né? Não olha os detalhes, né? Mas quando ele erra uma questão, ele, né, vem aqui, por que eu errei essa questão? Não podia ter errado. E aí ele vai para o comentário, vai para o detalhe, ele vai reler o enunciado da questão. E aí é onde ele vai assimilar, né? Excelente. Outro erro é não ter tempo de qualidade para si. Aí foge um pouco mais da questão do treinamento mesmo, de questão, de estudo, de leitura, e vai para uma questão mais da pessoa, do ser humano que está lá estudando. E aí não ter esse tempo de qualidade, João, afeta ou não? Ou isso ele tem que se preocupar quando ele virar servidor público? Não, veja, afeta muito, né? Inclusive, né, eu falo bastante isso com os alunos, né? Porque, veja, a decisão de se preparar para um concurso é uma decisão familiar, né? Não, nunca foi uma decisão individual, né? Então, as grandes decisões que eu tomei em minha vida, né, eu sempre compartilhei com meus pais, né? Com minha família, né? Que me apoiou, né? Então, me apoiou no sentido de me dar mais privacidade na hora que eu precisava estudar, né? Na hora de, né, fazer no domingo ali, no dia de descanso, né, um almoço ali reunindo toda a família, né? Ou de, né, entender, né, que eu precisava de uma boa noite de sono, né? Então, essa qualidade, né, no ambiente, né, familiar, né, que vai propiciar ali um ambiente melhor de estudo é fundamental. Excelente. Estamos chegando já, né, nos últimos 2 erros, né? Lembrando que a gente guardou o 10º para o final. Mas aí o 9º erro ainda, não fazer revisões dos conteúdos que já estudou, principalmente quando está nessa fase pré-edital. Não, veja, e aí a gente, quando a gente fala de revisão, né, me vem aquela revisão que a gente fez para o concurso do Paraná, né? Em que a gente fez até um criativo para as redes sociais, né? A gente acertou mais de 10 questões da prova. Mas, assim, a revisão... E aí, assim, a gente até trazendo a memória aqui também as revisões para o vestibular, né? A gente sabe que, assim, acaba sendo muito conteúdo, né? Mas revisar ali, né, o que tem uma chance maior de cair na prova, né? Com aquele professor que tem uma bagagem maior, né? Falando, o importante da Lei 8.112 são esses artigos aqui, né? O importante do Estatuto do Deficiente é isso. A banca vai cobrar isso. Né? Ou até como o professor Alberto Cobra pontuou em uma das revisões, né, de raciocínio lógico, né? Essa banca, ela vai te cobrar isso, e cabe exatamente como ele falou, né? Então, assim, veja, revisar faz parte da preparação, né? Então, o momento nessa fase pré-edital de preparação, né, é a regularidade, é avançar em todas as disciplinas, mas revisar ali, faltando 30 dias, 15 dias para a prova, e até para aquela revisão de véspera,
né, faz toda a diferença, né? Às vezes, e trazendo até depoimentos de aluno aqui também, né? Às vezes ajuda a garimpar uma, duas questões ali que vão fazer a diferença, né? A gente teve alunos agora aprovados na primeira colocação no Paraná, né, que conseguiram conquistar ali questões, né, através da revisão, que fez com que ele alcançasse ali o primeiro lugar, né? Então, assim, a revisão, além de trazer aquele input, né, o professor até Francisco fala sobre isso, né? A revisão é para trazer aquele gatilho ali, aquela coisa que você estudou, né, há 3, 4 meses atrás ali para o dia da prova, né? Você estudou, você aprendeu, mas está lá guardado, né? Se você não passar um olho rápido ali, não, pô, isso aqui tem a ver com isso que eu estudei há 5 meses atrás, pô, aquela questão assim, essa. Então, a revisão é para isso, né? Para trazer aquela memória rápida ali para o dia da prova, né? Excelente, João. E aí, chegamos ao 10º erro que você, médico, você, médica, não pode cometer na preparação para o concurso da Perícia Médica Federal e garantir a sua vaga para poder ter estabilidade, melhor qualidade de vida, previsibilidade na carreira médica tão desafiadora que estamos passando nesses anos. E aí esse 10º erro é acreditar que você não consegue. Então, eu te peço, né, que reflita sobre isso, vou querer saber a opinião de João também, reflita sobre isso. Ao começar a estudar, ao tomar essa decisão de vida, né, de estudar para o concurso da Perícia Médica Federal, eu acho que uma das primeiras coisas, você precisa, eu acredito muito nisso, você precisa mudar o seu mindset de aprovação. Resgata na sua mente todas as vitórias que você já teve. Aliás, você é médico, você passou no vestibular concorrido, você passou num curso de 6 anos de graduação, um dos cursos mais complexos que tem, dando plantão, fazendo a parte do internato e muito provavelmente muitos aqui já passaram por provas de residência médica também. Então, é o mindset da aprovação. É uma vaga, é minha. Mas aí eu queria saber também, João, você, principalmente, né, que tem essa experiência toda em várias aprovações desde a graduação, em concursos concorridos, o que é que você acredita nessa questão do poder do conhecimento, do poder do autoconhecimento para não errar e achar que não pode ser aprovado no concurso? Veja, eu sou um exemplo vivo disso, né? Eu sempre fui um aluno abaixo da média, né? Mas eu acreditei lá atrás, né, que era possível, né, crescer na carreira e adquirir estabilidade, né, seguir uma boa carreira, e fui atrás disso, né? Então, assim, para quem está nos assistindo hoje, né, está tendo o privilégio que a gente está entregando tudo isso de forma mastigada, né? Lá atrás eu não tive essa pessoa que me orientasse como você está me orientando, né? Como a gente está orientando os colegas aqui, né? Então, a mensagem que eu trago é essa, né? Porra, se o professor João conquistou, né? Que era um cara que sempre ia para a recuperação, né? Eu sou dessa época, né? Então, eu sou daqueles alunos que ia para a prova final, ia para a recuperação. Inclusive, né? Para alguns colegas, né, que tenham amigos em comum comigo, se você conversar com colegas meus, né, da infância, né, os caras vão te falar isso, né? Porra, João Nicole, não acredito. Sempre que eu vou no interior, né, não acredita até hoje. Não acredita até hoje, né? Não acredito. João Nicole, né? João Nicole. Então, assim, se eu estou aqui hoje, ao lado de Rodrigo, como professor do médico perícia, se eu estou hoje ocupando um cargo de perito médico federal, se eu estou hoje como anestesista de carreira do Exército, né? Porque é possível, tem que acreditar nesse direcionamento. E aqui, né, eu poderia passar aqui com o Rodrigo mais 1, 2 horas falando só das nossas aprovações, né? De alunos que acreditaram e hoje estão com a vida transformada, né? Recém-formados, especialistas, que falou, não, porra, eu quero me tornar um servidor público, né? Eu quero me tornar um perito, passou né? E hoje está muito bem feliz da vida, como é o caso, por exemplo, de alunos que acreditaram, né, em se tornar perito criminal no Paraná, né? Fizeram uma excelente prova, estão aprovados aí na prova objetiva, na discursiva, vão agora para o TAF. Mas é isso, tem que acreditar, entender que nada do que a gente está falando aqui, né, é fantasioso, né, é real, né, e a gente tem essa preocupação aqui, né, ainda mais tratando de rede social. A gente trabalha essas informações de forma muito ética. Tudo que aconteceu aqui, né, e que acontece é real, né, e você tem que acreditar nisso,
né? Agora tem que... Né, agora é o momento de entender um pouco mais, dar um passo para trás. Não, se João conseguiu, eu consigo também e vou fazer isso, né? Então é isso. Comentamos aqui os maiores erros que o médico não pode cometer ao se preparar para o concurso da Perícia Médica Federal. Eu espero que você, colega médico, colega médica de todo o Brasil, tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa aqui o like no vídeo. Se você tem sugestão de comentários, quer que a gente comente algum assunto específico que faça parte de alguma curiosidade ou de algum interesse específico seu sobre medicina legal, sobre perícia médica e sobre esses concursos, coloca aqui nos comentários, manda um direct para a gente no Instagram e comenta com a gente aqui qual é a sua perspectiva para esse concurso. E se algum desses erros, eu queria que você escrevesse aqui nos comentários, se algum desses erros você já cometeu na preparação para o vestibular ou para algum concurso, e se você acha que algum desses erros atrapalha a sua preparação hoje, e aí você já aproveita para retificar ele, né, o erro, e aí seguir rumo à aprovação da PMF. Tá certo? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Obrigado, professor João, pela participação aqui no Med Podcast. E nós voltamos na próxima semana com mais um episódio aqui do Med Podcast do Med Perícia. Forte abraço e até a próxima.